Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Luciane Marcondes, sou mestre em Reiki, terapeuta holística, e essa é mais uma aula de Reiki. Se você caiu aqui de paraquedas, clica no card acima e vá para a playlist de todas as aulas. Nós estamos falando na gravação aqui em junho de 2020 e esse curso permanecerá aí iniciando pessoas até o final do ano. Nós não somos um curso comum, como quem já está me seguindo, é um curso de transformação de vidas. E retomando o nosso assunto da aula anterior, que é o ego, e o que tem a ver o ego com o Ho'oponopono, com o Reiki, que são as duas terapias que nós damos ênfase aqui nesse curso do Reiki Magic Transformation, que a gente pode até mudar o nome dele para Reiki Ho'oponopono Magic Transformation. Por que Reiki Magic Transformation? Por que Magic Transformation? Porque o nosso intuito aqui é transformar vidas. Nós não queremos apenas dar um curso de Reiki, ensinar as técnicas que já existem. Nós queremos mudar vidas. Nós queremos fazer a diferença na sua vida. Nós queremos fazer com que você seja uma melhor versão de você ao fim desses 3 meses de aulas teóricas e que você chegue no momento da iniciação uma pessoa completamente diferente daquela que começou o curso. Que toda a teoria e todo o aprendizado trazido nessas aulas gravadas e também nas nossas lives semanais sirva como impulso para você buscar ser a sua melhor versão, que você queira de fato se tornar uma pessoa melhor, entendendo que o grande objetivo desse curso é transformar você numa melhor versão de você mesmo, aproveitando todas as suas habilidades, todas as suas qualidades, lembrando que 5% é talento, 95% é treino. E tudo que eu falo aqui necessita de treino, dedicação, mudança de hábito, quebrar paradigmas. Então, nós estávamos falando de como que o ego se cria lá na primeira infância, através das informações que recebemos dos nossos pais, das pessoas que cuidam da gente, e que é como se eles estivessem fazendo uma programação no nosso cérebro, que é um grande computador. E que através dessas crenças, desses paradigmas instalados em forma de programa, é que nós vamos conduzir as nossas verdades dentro da nossa vida cotidiana. E isso influencia em tudo, isso influencia nos nossos relacionamentos interpessoais, isso influencia na nossa carreira, isso influencia na nossa prosperidade. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o seu pai ou sua mãe tem aquele hábito de dizer: "Você está pensando o quê, menino? Dinheiro não nasce em árvore, não." Pronto, já se instalou uma crença de escassez dentro da sua mente. Já instalou uma crença de que dificilmente você vai ter dinheiro, que o dinheiro é muito difícil. Outras coisas também que a gente escuta: estou correndo atrás do dinheiro. Você já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Como é que acontece? Ele roda, 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 roda e não sai do lugar e nunca pega o rabo. É mais ou menos isso que acontece quando a gente fala que está correndo atrás do dinheiro. E tantas outras crenças limitantes, né, são instaladas no nosso subconsciente, nas nossas memórias. Por exemplo, eu sei que eu tenho uma memória, talvez não de dor, mas que eu associei a uma dor, a questão dos doces, que eu fui uma criança muito doente, de pequena, e o meu pai sempre me acarinhava com muitas guloseimas. Então, meio que quando eu estou triste, chateada com alguma coisa, eu sinto a necessidade de comer alguma coisa doce, como uma forma de compensação daquela dor que eu estou sentindo. Como ele queria amenizar a minha dor naquele momento, ele me dava um doce, eu acabei absorvendo essa informação como uma verdade absoluta. No meu subconsciente ela está lá instalada e tem sido um trabalho diário para não me entregar a esses maus hábitos que acabam virando, né? Porque assim, existe a fome física e a fome emocional.
E para que eu estou falando disso se eu estava falando do ego? Porque o ego é construído de todas essas informações. Né? As informações dos cheiros, do que a gente ouve, do que a gente vê. Então, se você pega uma criança, por exemplo, que vive numa família onde existe muito conflito e que pai bate em mãe, que mãe bate em pai, imagina como que é a mente dessa criança, como que ela foi formatada, que tipo de informação foi colocada ali. Então, nós temos que entender que tudo que a gente vê, ouve, sente, fala, sente o cheiro, tudo isso cria memória. E lá atrás, ainda mais, ainda mais. E aí a gente tem que pensar também que tipo de família que a gente nasceu. Quais eram os paradigmas dessas famílias? Como era a história familiar dessa família que eu nasci e como que eram essas informações para eles e como eles me passaram. Eu falei de uma das crenças limitantes com relação à questão de ganhar dinheiro, que dinheiro não dá em árvore, mas aí a gente pode partir também para a questão sexual. Eu com 50 anos ainda peguei uma parte, apesar de achar que ainda hoje ainda existe um pouco disso, de que mulher que não era mais virgem não servia para casar. Então você já nasce com aquele estigma de que se você for uma pessoa sexual, o que é ser normal, você é taxado de puta, você é taxado de vagabunda, de galinha, quer dizer, tem vários adjetivos dados às mulheres que são livres sexualmente por conta de todos os paradigmas instalados. Imagina para um homossexual como que é. Nós vivemos numa sociedade heterossexual. Ser homossexual é o anormal. A gente pode dizer, não, eu aceito, está tudo bem. Hoje todo mundo sabe, eu vivo uma relação homossexual, mas eu não nasci homossexual e eu não passei por nenhum tipo de preconceito, assim como eu sei que muitas pessoas que nascem homossexuais passam. No meu caso, eu fiz uma escolha. No meu caso, sim. Só que eu não sou a regra, eu sou a exceção. E por que eu estou dizendo isso? Porque todo esse ego também é construído diante desses conceitos que a família passa para a gente nessas áreas. Você imagina como que é o conflito do ego de uma pessoa homossexual que nasceu em uma família dita conservadora, né, cheia de pré-conceitos, onde prefere o filho morto do que gay, prefere o filho bandido do que gay, e a pessoa se vê gay, ela se perceber gay. E eu tenho uma amiga trans que antes dela ser trans, que a gente era amigo antes disso, e ela me disse uma vez que quando ela era adolescente, ela chorava e falava assim, por que Deus fez isso comigo? Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade heterossexual, onde o normal é não ser gay. E isso tem tudo a ver com o ego. Então, quer dizer, a pessoa homossexual, ela tem um conflito de ego com ela mesma, porque o ego dela foi construído durante a primeira infância, onde ela recebeu todas aquelas informações heterossexuais, e que de repente na adolescência ela percebe que aquilo não se encaixa. Ela percebe que aquilo não faz parte do que ela é, do ser. Né? Ela tem aquilo incutido no seu ego, mas ela não se sente daquela forma. Então imagina o conflito que é para uma pessoa ser desse jeito. E aí vem aquela coisa da necessidade de atender às expectativas das pessoas que ensinaram a gente. E aí, inevitavelmente, eu tenho que falar em especial dos homossexuais, porque naquele momento de descoberta bate o conflito de que eu vou decepcionar meu pai e minha mãe. O que é que eles vão pensar disso? Como é que vai ser isso? Ai, será que eles vão continuar me amando? Será que eu ainda vou ser uma pessoa que pode ser amada, admirada, respeitada, mesmo sendo gay? Mas aí a gente estende esse questionamento não só para a questão da homossexualidade, ou da sexualidade, ou da pansexualidade. Nós estendemos aqui para todas as áreas da nossa vida. Quantas vezes a gente
fez ou deixou de fazer coisas só para agradar os outros. Em primeiro momento, a gente acaba fazendo coisas para agradar os pais, porque quer ser amado e ser aceito, e acha que para isso é necessário que a gente atenda às expectativas deles. Mas depois também a gente passa a vida tentando agradar as outras pessoas do nosso convívio. Quantas vezes você se anulou dentro de um relacionamento afetivo sexual só para manter esse relacionamento? E aí vem o ego de novo. O ego é um monstrão, gente. O ego é aquele que às vezes você nem quer mais manter aquele relacionamento. Mas de repente o cara tem uma ex ou a mina tem uma ex e você fala, não, ele não vai voltar com a pessoa, ela não vai voltar com a pessoa. Então você se submete a viver um relacionamento de merda só porque o teu ego está dizendo para você que você é mais foda. Só que na verdade você não está sendo foda. Para ser foda, você precisa saber ser feliz e tocar um foda-se. Não é simplesmente disputar. E eu estou falando isso por experiência própria. Eu também já fiz isso. Até eu perceber que aquilo era meu ego me afundando, levou tempo, não foi do dia para a noite. Por isso que eu falo que é uma caminhada, a gente tem que persistir nas nossas evoluções. O ego também é aquela parte nossa que está sempre julgando o outro diante das nossas verdades, né? Porque nós temos as nossas verdades. Então, aquilo que é verdade para mim, eu quero que seja verdade para o outro, porque se não for verdade para o outro, eu já fico putão da vida e não curto aquilo lá, eu quero brigar. E eu falo a gente porque eu me incluo, tá? Eu ainda estou num processo de aprendizado de não julgar. E aí a gente volta para uma das coisas que eu já falei em outras aulas, que é o mito da caverna de Platão, onde diz que estavam lá os caras presos lá pelo pé, dentro de uma caverna, no escuro, só viam vultos e vozes. Um deles, um belo dia, saiu e foi conhecer o mundo lá fora. Depois ele quis voltar para contar para os outros que ali estavam. Reza a lenda que se ele tivesse feito isso, parte das pessoas que ali estavam não iam querer sair, porque não iam acreditar naquela verdade dele. Porque a verdade daqueles que estavam presos era a verdade consoante aquilo que eles viveram a vida toda, consoante a programação que foi incutida dentro da cabeça deles. Para eles, a única coisa que existia eram as vozes e as sombras. E é isso que a gente tem que entender. A nossa mente, com M maiúsculo, é a nossa conexão com a nossa divindade. A nossa mente, com M minúsculo, é todos esses conceitos, preconceitos, paradigmas, todo esse ego que atrapalha, de fato, a nossa conexão com o nosso divino e a oportunidade de evoluir, de crescer e de ser feliz, abandonando toda aquela coisa de que eu preciso provar isso, eu preciso provar para mim que eu posso, eu preciso provar para o outro que eu posso. Isso é ego, gente. Também gosto muito de uma outra frase da música do Renato Russo que fala, que é provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém, me fiz em 1000 pedaços para você voltar. E é isso. A gente quer provar para todo mundo e ao mesmo tempo provar que não precisava provar nada para ninguém. Então a gente fica numa briga do ego, né, que eu preciso provar para o outro que eu sou bom. Então você não precisa provar para ninguém que você é bom. Você precisa entender o que é que você necessita para ser feliz. O que é que você necessita para estar em paz. E como que a gente faz isso? Silenciando a nossa mente. Praticando os princípios, né, tanto do Ho'oponopono quanto do Reiki e principalmente aprendendo como o bambu, sendo forte e resistente, mas principalmente oco, porque é aí, nessa parte oca, que eu me conecto com a minha divindade e trago a minha essência, que é amor, que é paz, para essa dimensão. Gratidão a todos, namastê e até a próxima aula.